Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. E nós estamos em uma série de vídeos, e aí é sobre este livro aqui do Dr. Wayne Grudem, teólogo, sobre a sua teologia sistemática, né? Completa e atual, e também revisada e ampliada. E nós estamos conversando, lendo, analisando sobre a obra do Espírito Santo. Eu estou fazendo uma playlist, vários vídeos estão sendo praticamente postos, né? Estarão à disposição dos queridos irmãos. Nós vamos agora para o quarto vídeo sobre a obra do Espírito Santo. E a partir do segundo vídeo nós estamos tratando sobre de que maneira específica o Espírito Santo traz a bênção de Deus. Há 4 maneiras específicas. O segundo vídeo, né, sobre essa parte aqui, ele vai trazer que o Espírito Santo purifica. O vídeo passado tratou sobre o Espírito Santo unifica. E hoje nós vamos trabalhar que o Espírito Santo revela. E aí o quarto vídeo vai trabalhar sobre, deixa eu só aqui ver aqui novamente, que é o Espírito Santo capacita. Vamos lá. O terceiro ponto sobre uma das características ou atividades que o Espírito Santo traz a nós em contrapartida a Deus, em como Deus nos abençoa, é o Espírito Santo revela. Esse Espírito Santo revela, querido, ele está dividido em 3 tópicos, deixa eu só confirmar com os irmãos, 4 tópicos, então praticamente esse vídeo ele ficará longo ou não, aí 5º, 6, então 6 tópicos. Vamos lá, se der a gente vai lendo todos esses tópicos. O Espírito Santo revela, começando a nossa leitura. O primeiro tópico é revelação a profetas e apóstolos. No capítulo 4, ele praticamente deve falar aqui. Analisamos a obra do Espírito Santo de revelar a palavra ou as palavras de Deus aos profetas do Antigo Testamento e aos apóstolos do Novo Testamento, em muitos casos, de tal maneira que elas podiam ser colocadas literalmente nas Escrituras. As Escrituras do Antigo Testamento vieram a lume porque homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro, capítulo 1, 21. Várias outras passagens mencionam essa obra do Espírito Santo nos profetas do Antigo Testamento. Aí tem Mateus, capítulo 22, 43, Atos 1, 16, Atos 4, 25, Atos 28, 25 e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Os apóstolos do Novo Testamento e outros que escreveram as palavras das Escrituras do Novo Testamento foram igualmente guiados a toda a verdade pelo Espírito Santo. João, capítulo 16, versículo 13. Que também falou aos apóstolos o que tinha ouvido do Pai e do Filho e declarou-lhes as coisas que estão para acontecer. João 16, 13 e Efésios, capítulo 3, versículo 5. Outros que estavam cheios do Espírito Santo também falaram ou cantaram palavras que se tornaram parte das Escrituras, como Isabel, Lucas capítulo 1, versículo 41, Zacarias, Lucas 1, 67 e Simeão, capítulo 2, versículo 25 do Evangelho de Lucas. Então, esse primeiro tópico sobre esse Espírito Santo que revela, ele vai trabalhar a revelação aos profetas e apóstolos. O segundo tópico diz assim, ele dá evidências da presença de Deus. Às vezes, afirma-se que a obra do Espírito Santo não é chamar a atenção para si mesmo, mas dar glória a Jesus e a Deus Pai. Isso, porém, parece uma dicotomia falsa, não sustentada pelas Escrituras. É evidente que o Espírito Santo glorifica a Jesus, João capítulo 16, 14, e testemunha acerca dele, João 15, 26, Atos 5, 30, 32, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, e 1 João capítulo 4, versículo 2. Mas isso não significa que ele não torne conhecidas suas ações e palavras. A Bíblia tem centenas de versículos que falam sobre a obra do Espírito Santo. E a própria Bíblia foi falada ou inspirada pelo Espírito Santo. Além disso, o Espírito Santo com frequência se fez conhecido por meio de fenômenos que indicavam sua atividade, tanto nos períodos do Antigo quanto do Novo Testamento. Isso é visto quando o Espírito Santo veio sobre os 70 anciãos, escolhidos para trabalhar com Moisés, e eles profetizaram. Números capítulo 11, versículos 25 e 26. Bem quando
bem como quando o Espírito Santo veio sobre os juízes para capacitá-los a realizar grandes obras de Deus. Juízes, capítulo 14, versículo 6 e 19, Juízes, capítulo 15, versículo 14, e isso. Nesses casos, as pessoas podiam ver o efeito do Espírito Santo vindo sobre os servos do Senhor. Isso também ficou evidente quando o Espírito Santo veio poderosamente sobre Saul, e ele profetizou com um grupo de profetas. 1 Samuel 10, 6 e 10. E ocorria com frequência quando capacitava os profetas do Antigo Testamento para que fizessem profecias públicas. O Espírito Santo também tornou sua presença evidente de modo visível quando desceu como pomba sobre Jesus. João 1,32. E quando veio sobre os discípulos no Pentecoste, com o som de um vento impetuoso e com línguas visíveis de fogo. Atos, capítulo 2, dos versículos 2 e 3. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre as pessoas e estas começaram a falar em línguas ou a louvar a Deus de modo extraordinário e espontâneo. Veja Atos 2,4, Atos 10, 44 a 46 e Atos 19, 6. O Espírito Santo certamente tornou sua presença conhecida. E Jesus prometeu que o Espírito Santo em nós seria tão poderoso ao ponto de parecer um rio de água viva, fluindo do mais profundo do nosso interior. Veja João 7,39. Simile, que dá a entender que as pessoas estariam conscientes de uma pessoa que seria percebida de alguma maneira. Na vida dos crentes, individualmente, o Espírito Santo não oculta totalmente sua obra, mas torna-se conhecido de diversas maneiras. Ele também testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus, Romanos 8,16, e clama, Abba, Pai, Gálatas capítulo 4, versículo 6. O Espírito fornece uma garantia ou um pagamento inicial de nossa futura comunhão com Ele nos céus, 2 Coríntios 1, 22. E também, capítulo 5, versículo 5. E revela seus desejos para nós, para que possamos ser guiados por eles e segui-los. Romanos 8, 4 a 16, Gálatas 5, dos versículos 16 a 25. Ele concede dons que manifestam sua presença. 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 a 11. E de tempos em tempos, opera sinais miraculosos e prodígios que atestam claramente a presença de Deus na pregação do Evangelho. Hebreus 2, 4, 1 Coríntios 2, 4, Romanos 15, 19. Parece mais preciso, portanto, dizer que, embora o Espírito Santo efetivamente glorifique Jesus, ele com frequência também chama a atenção para as suas obras e apresenta evidências reconhecíveis que manifestam sua presença. De fato, parece que um de seus propósitos principais na era da nova aliança é manifestar a presença de Deus, dar indicações que tornam clara a presença de Deus. E quando o Espírito Santo opera de várias maneiras que possam ser percebidas por crentes e incrédulos, isso encoraja as pessoas a crer que Deus está perto, agindo para cumprir seus propósitos na igreja e para trazer bênção a seus povos, tá bom? Então, esse segundo tópico é interessante, porque ele vai tratar de evidências acerca da presença do Espírito Santo ser reconhecível no nosso meio, tá bom? Vamos lá. O terceiro tópico diz assim: a Bíblia dá muitos exemplos de orientações diretas. O que diz o terceiro ponto? Ele guia e dirige o povo de Deus. O Espírito Santo guia e dirige o povo de Deus. Há muitos exemplos de orientações diretas do Espírito Santo para várias pessoas. Na verdade, no Antigo Testamento, Deus disse que era pecado o povo entrar em acordo com outros quando esses acordos não eram pelo meu espírito. Evidentemente, você encontra lá em Isaías 30, versículo 1. Evidentemente, as pessoas estavam decidindo com base em suas próprias sabedoria e senso comum, em vez de buscarem a orientação do Espírito Santo, de Deus, antes de fazerem esses acordos. No Novo Testamento, o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto para o seu período de tentação, Mateus capítulo 4, versículo 1, e Lucas capítulo 4, versículo 1. Essa direção do Espírito Santo foi tão forte que Marcos chega a dizer, e o Espírito imediatamente o impeliu para o deserto. Marcos capítulo 1, versículo 12. Em outros contextos, o Espírito Santo deu palavras diretas de orientação ao povo, dizendo a Filipe, por exemplo, aproxima-te
e acompanha essa carruagem. Atos, versículo 8, versículo 29. Ou dizendo a Pedro que fosse com os 3 homens da casa de Cornélio, que vieram a ele. Atos, capítulo 10, versículo 19 e 20. E Atos, capítulo 11, versículo 12. Ou orientando os cristãos de Antioquia: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra a qual eu os tenho chamado. Atos, capítulo 13, versículo 2. Também na categoria de orientar, mas de natureza muito mais direta e impositiva. Há várias situações em que o Espírito Santo efetivamente transportou uma pessoa de um lugar para o outro. Isso aconteceu quando o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, o eunuco não o viu mais, mas Felipe achou em Azoto. Atos 8, 39 e 40. A orientação, nesse caso, dificilmente poderia ter sido mais clara. Todavia, coisas semelhantes aconteceram a alguns profetas do Antigo Testamento, pois aquele que conhecia Elias parecia esperar que o Espírito de Deus o arrebatasse e o transportasse para algum lugar. 1 Reis, capítulo 18, versículo 12, e 2 Reis, capítulo 2, versículo 16. Pode ser que o Espírito do Senhor tenha arrebatado e lançado em algum monte ou em algum vale. Ezequiel afirma que o Espírito do Senhor várias vezes me levantou e então o Espírito levou para um lugar ou para o outro. Ezequiel 11, versículo 1, Ezequiel 37, versículo 1 e Ezequiel, versículo 43, versículo 5. Uma experiência que também foi parte das últimas visões de João em Apocalipse. Apocalipse 17, 3 e 21, versículo 10. Contudo, na grande maioria dos casos, a direção e a orientação pelo Espírito Santo não são de longe tão extraordinários. As Escrituras falam de uma orientação no dia a dia, ser guiado pelo Espírito Santo. E aí nós temos aqui 2 passagens. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Gálatas 5, 18. Então aqui fechamos esse terceiro tópico para explicar, irmãos, uma coisa interessante. Todos aqueles que nasceram de novo, eles são guiados ou devem ser guiados pelo Espírito Santo. Isso é uma das bênçãos que Deus disponibilizou, derramou sobre a igreja por intermédio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele tem uma ação muito imediata, uma ação muito perto, tá bom, meus queridos? Muito perto de nós, de nos guiar, de nos orientar, de nos levar, de nos arrastar para fazer a vontade de Deus. Agora nós vamos para o quarto, deixa eu só aqui encontrar, o quarto e último tópico deste ponto, que é o que nós estamos tratando. Deixa eu só relembrar aqui, que é o Espírito Santo revela. E aí nós temos revela ao profeta, dá evidências, ele guia o seu povo. E agora o outro tópico é o Espírito Santo, ele capacita. Vamos lá? Ele concede vida. Muito bem. O Espírito Santo capacita. O primeiro tópico, e aí nós temos alguns tópicos também aqui, deixa eu ver aqui juntamente com os irmãos. Tem 1, tem 2, isso. Pronto. Diz assim: no âmbito da natureza, é papel do Espírito Santo conceder vida a todas as criaturas animadas na terra, no céu ou no mar. Como está escrito: quando envias o teu Espírito, elas são criadas. Que coisa extraordinária, irmãos. A ação do Espírito Santo, irmãos, ela é tão quanto Deus Pai e Deus Filho. O Espírito Santo também é o Espírito Criador. Ele tem as evidências da divindade. Vamos lá. Salmos de versículo 104, 30. Diz assim: e no sentido inverso, se Deus se empenhasse e para si recolhesse o seu Espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Jó 34, versículos 14 e 15. Vemos aqui o papel do Espírito Santo, concedendo e sustentando a vida humana e animal. Paralelamente a isso, é papel do Espírito Santo dar-nos vida nova na regeneração. Jesus disse a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário é vos nascer de novo. João 3, 6 e 7, conferir também João 3, 5 e 8, 6, 63 e 2 Coríntios 3, 6. Ele também afirmou: é o Espírito que concede vida, da carne nada se aproveita. João 6, 63, 2 Coríntios 3, 6, Atos 10, 44 a 47 e Tito capítulo 3, versículo 5. Em harmonia com essa função do Espírito Santo de conceder vida, está
O fato de que foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria, sua mãe. Mateus 1, 18 e 20, Lucas 1, 35. E no dia em que Cristo voltar, o mesmo Espírito Santo completará essa obra de dar vida, concedendo a nova vida ressurreta ao nosso corpo mortal. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, concederá também ao vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Romanos 8, 11. E aí, querido, eu quero concluir esse vídeo. Tem outros tópicos, e aí os irmãos, eu recomendo que os irmãos, se tiver, adquire. Se você conhecer alguém, peça emprestado. Mas é bom ler